Qual é que é podcast e é uma alegria muito grande a Carla estar aqui com a gente hoje, que não só é uma convidada do podcast, como ela é uma das incentivadoras. Há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás a gente trocou uma ideia e se fosse pelo que eu estava pensando, esse projeto quem sabe ia sair só no final do ano e se fosse sair. Mas a Carla deu umas ideias incríveis ali e a gente está aqui realizando esse projeto. Carla, muito obrigado mesmo. É o desafio que estava falando antes, porque eu sempre estive no lado de lá, né, de responder algumas perguntas e conduzir uma conversa é uma responsabilidade um pouquinho maior, mas eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal junto e eu acredito que a conversa vai render bastante. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, é muito bacana receber esse carinho, mas o mérito é todo de vocês que estão ralando já há algum tempo, quebrando a cabeça há algum tempo, e agora colocar em prática. Eu tenho certeza que é o primeiro episódio de muitos. Espero retornar aqui muitas e muitas vezes, porque de fato tu é um guri que tem meu carinho, uma amizade incrível que a gente está construindo. Então tudo que eu puder ajudar e sempre que eu puder aparecer, vou estar por aqui. A gente até estava comentando esses tempos, né, sobre a química da nossa amizade, né? A gente se conhece há pouco tempo mesmo, mas fluiu tão bem, tanto que está colaborando com a ideia, está aqui junto com a gente hoje e acredito que tudo tem um porquê. Acho que a gente se encontrou no lugar certo, na hora certa e tudo tem uma razão para as coisas acontecerem. E energia, né? Quando a energia bate, a energia não mente. E tá sendo muito sincero, muito recíproco, também me ajuda muito nos meus projetos, você sabe disso. Então, quando a troca é sincera, as coisas tendem a fluir melhor. Perfeito. Então, Carla, seu sobrenome é Carla Chaves Loureiro. Educadora física, né? Trabalha com personal. Trabalhou como preparadora física em alguns clubes, a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes, né? 30 anos, não sei se você podia falar a idade dela, né? Era de Erechim, deu uma volteada aí por algumas cidades, né, do Brasil e agora está residindo em Erechim de novo. E a primeira pergunta é, qual é que é da Carla? O que as pessoas devem saber sobre você? Olha, na verdade eu acho que o principal ponto foi o quanto foi importante eu aceitar os sonhos que eu tinha para minha vida e correr atrás disso. Erechim é uma cidade que eu carrego no meu coração, eu realmente gosto de morar aqui. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade, pelas pessoas que aqui conheço. Mas foi importante ter saído. Eu acho que na minha formação como educadora física e como pessoa, ter experimentado de outras cidades, outras experiências, outras culturas, colaborou muito para a minha formação. Então, eu sou uma apaixonada pelo esporte, acho que todos aqueles que me conhecem sabem, faz parte da minha essência. E ao retornar, eu não quis ficar longe disso, então meus projetos que estou tocando por aqui têm relação com o esporte. E sou uma sonhadora nata. Eu sou aquele tipo de pessoa que sonha alto, que sonha muito, que não tem medo, que corre atrás e que está sempre colocando a cara a tapa. Eu acho que se tem alguma coisa que eu me identifico, é realmente sonhar alto e correr atrás. Pode falar mais um pouco sobre esses projetos, né? Tipo, eu sei de algumas informações, mas aquilo que você quiser compartilhar com o pessoal aí já para... Trabalhar como personal, eu já tinha feito isso alguns anos atrás, agora retornei a essa função. Trabalho também com consultorias online, tanto de atletas de diferentes modalidades, não só do futebol. Trabalho com homens e mulheres. E também agora estou desbravando um novo universo, que é o universo do empreendedorismo. Então, sou sócia fundadora do Micai Esportes, a gente vai abrir provavelmente em abril aqui em Erechim. E tem sido um desafio muito interessante, porque realmente é uma área que, apesar de estar vinculada com o esporte, ela me trouxe para um mundo totalmente diferente, que é essa questão empreendedora, então está sendo uma nova descoberta e uma baita experiência. Legal. E você falou, tem a ver com o esporte, mas tem outras responsabilidades de gestão, outras responsabilidades de valores, né, de correr atrás das coisas. Parte burocrática, contratar serviços terceirizados, fazer orçamentos com diversos profissionais da mesma área, de áreas diferentes. De fato, entender um pouquinho mais da legislação. De fato, é um desafio que tá me agregando muito, mas é um baita desafio, assim, é outro universo que eu ainda não conhecia tão bem e tá sendo um prazer imenso poder trabalhar com tantas pessoas, com tantos assuntos e áreas diferentes e ao mesmo tempo que se equiparam quando entram no mesmo projeto, né? Então são diferentes pessoas trabalhando muito para que uma mesma coisa dê certo. Aí com certeza vai ser sucesso. Amém. A gente vai estar lá praticando diversos esportes e curtindo o ambiente que acredito que vai ser um diferencial mesmo, vai ser bem legal. Mas, cara, falando sobre essa questão de você ter saído de Erechim e ter voltado, né? Você já pincelou, né? Foi por motivos profissionais. Fala um pouco como foi essa jornada, por onde você passou. Né? Muitas pessoas que vão assistir o podcast já conhecem a tua caminhada, algumas vão estar conhecendo agora. E vocês vão entender porque que é uma honra também tão incrível ter a Carla aqui com a gente hoje.
Na verdade, não foi algo tão planejado, né? Eu me formei em Educação Física, licenciatura, em 2014. E aí eu iniciei a minha formação em Educação Física Bacharel em 2016, na Ideal, em Getúlio Vargas. E eu optei pela Educação Física licenciatura porque eu sempre vi o esporte como ferramenta social. Então, assim como o esporte colaborou muito para a minha vida de diversas formas, eu queria muito ser para outras pessoas aquilo que os meus professores de Educação Física foram para mim, que foram pessoas que abriram portas, me deram oportunidades, eu tive acesso a escolas particulares, eu tive acesso à minha graduação através de bolsas de estudo por causa do esporte. Então, eu via muito dessa forma. Em 2017, quando eu tinha uma academia aqui em Erechim Sociedade, 3 amigas minhas foram convocadas para a Seleção Gaúcha, que depois passou a ser o Grêmio, e elas me convidaram para fazer a preparação física delas. E foi o momento que eu comecei a entrar um pouquinho mais nessa área do alto desempenho, da performance, e voltei para o futebol feminino, que é uma modalidade que sempre fez parte da minha vida. E ali eu identifiquei um universo que eu ainda não conhecia tão bem, mas que me despertou muita vontade de trabalhar na área. E a partir do momento que eu assumi isso como um desejo, né, um sonho profissional, eu entendi que eu teria que ir embora de Erechim para realizar, porque aqui, infelizmente, próximo da nossa região, a gente não tem equipes profissionais de futebol feminino. Então, ainda em 2017, optei por morar em Porto Alegre e fui muito, muito feliz por ter ido nos locais certos, na hora certa, próximo das pessoas certas, e as oportunidades começaram a surgir. Então, eu comecei a trabalhar em escolas de formação, que foi quando eu conheci a Duda Luizelli, que era diretora do Inter na época, que foi o primeiro clube que eu tive a oportunidade. Então, eu trabalhei na preparação física nas categorias de base de futebol feminino internacional e auxiliei na equipe profissional. E pouco tempo depois já veio uma proposta para trabalhar na equipe profissional do Grêmio, onde eu fiquei 2 temporadas. E aí, há 3 anos atrás, no final do ano, eu recebi algumas sondagens de uma proposta oficial vindo do Corinthians, que aí foi o momento que eu optei por aceitar trabalhar no Corinthians e morar em São Paulo. Então, a minha saída, ela foi... Eu pensei, tive pouco tempo para planejar, eu simplesmente identifiquei aquilo como um desejo e fui atrás. Então, a tomada de decisão de ter saído de Erechim e ido a Porto Alegre foi fundamental para que eu atingisse esses objetivos que vieram depois. Mas, de fato, foi aquilo que eu te falei, a gente tem que sonhar grande, colocar a cara a tapa, ir atrás. E felizmente eu tive, as oportunidades surgiram para mim, né? Então tudo foi muito natural dentro do processo de desenvolvimento profissional, mas o primeiro passo, que foi morar em Porto Alegre, ele foi importantíssimo para que isso acontecesse. Tipo, tá num clube, enfim, não especialmente do Corinthians, mas que foi o último que você passou. Uma coisa é comemorar um título assistindo na televisão, né? Como é estar lá e fazer parte de uma conquista, né? Ver o futebol feminino sendo reconhecido também cada vez mais no Brasil e o Corinthians além Brasil, né? Qual que é a sensação, quais são as emoções? Cara, é inexplicável, assim, é uma sensação que, na verdade, o jogo, ele traz uma atmosfera diferente, né? O ambiente do estádio, é aquela conexão que tu tem que ter, aquela importância que tu dá para aquele momento, e começa muito antes, né, pessoal? Eu chegava aí 4, 5 horas antes do jogo para o estádio, para organizar, deixa tudo certinho para atletas chegarem no vestiário, tá tudo organizado, já pensar o aquecimento com relação ao que elas teriam que fazer no jogo, e conquistar algo com o estádio cheio é o tipo de situação que você olha assim e o surreal, ele realmente diz muito, porque você sente aquela vibração, você sente aquelas milhares de pessoas vibrando por uma conquista que representa uma instituição, mas que você faz parte daquilo. Então acho que a gente trabalha todos os dias para viver aquilo, e a sensação, ela realmente não teria uma palavra para descrever, ela ultrapassa qualquer significado que uma palavra pudesse trazer, mas de fato os sentimentos que te geram assim são muito especiais. E o envolvimento que tu acaba tendo como figura presente ali numa conquista para os torcedores, para as crianças, para aqueles que querem trabalhar na profissão, é muito bacana, porque vem um carinho muito forte. E quais que foram? Fala pro pessoal aí. Eu sei, eu acho que não sei, não lembro sempre todos, mas foram 3 títulos no Corinthians. São um pouquinho mais, aqui olha. Na verdade eu tenho um título na base do Internacional, aí com o Grêmio eu só consegui vice-competições, mas tive o acesso para a Série A1, que foi um baita feito, que era o nosso principal objetivo naquele ano. E aí com o Corinthians eu tenho um 3º lugar no Libertadores, uma Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, um Campeonato Paulista, uma Supercopa e uma Copa Paulista. Massa, cara. Aí foram momentos bem especiais, assim, e outros momentos que foram muito importantes. No ano passado eu tive a felicidade de experimentar de 2 finais com a dupla Grenal. Em fevereiro a gente disputou a final da Supercopa do Brasil com a equipe do Grêmio.
e no final do ano a gente disputou o Campeonato Brasileiro com o Inter. E aí foram 2 momentos muito bacanas, porque eu consegui ver o quanto o público gaúcho, né, o povo gaúcho da dupla Grenal, acompanhou essa ascensão do futebol feminino. Então no Beira-Rio, se não me engano, foram quase 37 mil pessoas acompanhando a partida. E quando o Grêmio jogou com a gente em São Paulo, também houve todo o envolvimento das torcidas organizadas. Então foi muito bacana sentir que o Rio Grande do Sul evoluiu junto com o futebol feminino nesse sentido, porque quando eu comecei, de fato, a gente via alguns familiares na arquibancada, o público ele era um pouquinho restrito, né, à modalidade, e hoje a gente vê que os 2 clubes realmente abraçam o futebol feminino. Isso para mim também faz parte de uma conquista muito especial. E eu ia questionar sobre isso, sobre a questão do esse abraçar o futebol feminino. Porque o que eu percebo, olhando de fora, muitas vezes eu enxergo o futebol masculino como representando o time que eu torço, mas o futebol feminino muitas vezes parece que as pessoas enxergam como algo à parte. Né? Então você consegue perceber essa mudança de cultura, né? O pessoal entender, não, é o time que eu torço, não pode ser masculino ou feminino, tá representando aquilo que eu amo, que é o futebol, e tá representando, né, o time porque foram recordes que foram quebrados, né, nas finais do Brasileirão, enfim, foram recordes, isso é bem bacana. Acho que isso também entra num aspecto cultural, assim, que eu acho que São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele é muito desenvolvido em várias modalidades, talvez seja o grande centro do esporte brasileiro. E então o que eu percebi saindo um pouquinho daqui é que de fato, por exemplo, a dupla Grenal, ela é muito forte no futebol masculino. Então a gente não vê o desenvolvimento, na verdade o clube até tem, eu lembro que o Inter tinha no Gigantinho o Inter de futsal por muitos anos. Então cabe também os clubes se desafiarem a desenvolver outras modalidades, que não só o futebol feminino, para que o torcedor ele torça pela instituição. E isso foi algo que para mim a torcida do Corinthians marcou muito. Porque eu morava na rua de cima do Parque São Jorge, então em muitas folgas minhas eu acompanhava as outras modalidades, desde natação, basquete, handebol, futebol de base, o futebol feminino, diversas modalidades. E a torcida, ela abraça a instituição. Então não importa se é bocha, se é tênis, o que for. A torcida realmente se faz presente, vibra e torce pelo sucesso daqueles atletas, porque eles fazem parte do clube. Então eles veem aquilo como unidade. E no futebol feminino é muito comum, às vezes, as pessoas torcerem para um time no futebol masculino e outra equipe no futebol feminino. Porque eu acho que ainda falta esse desenvolvimento para que, de fato, as torcidas abracem suas equipes e aí independe do que está jogando. É o meu clube do coração, eu vou torcer, eu vou me fazer presente. Eu acho que isso são processos da evolução dos clubes, né? Tu acha que parte do clube isso? Tipo, esse incentivo... Com certeza. Parte dos clubes. Porque uma coisa que eu tenho dúvidas, a gente já sempre pincelou algumas coisas em nossas conversas, né? Mas é assim, da onde que vem a força motora para o futebol feminino crescer ainda mais? Sabe? Se tem a ver com a mídia, cultural com certeza, né? Mas tem a ver com a mídia, se tem a ver com financeiro, com mais gente colocando dinheiro nos projetos, se tem a ver com os clubes comprando a ideia, porque os clubes têm dinheiro, os grandes clubes têm dinheiro para injetar, né? Então da onde que parte, assim, o futebol feminino está no caminho certo, parece, da meu ponto de vista, que está, tu pode dizer melhor do que eu. E estando no caminho certo, o que falta? O que precisa mais para crescer ainda mais? Eu vejo que é um processo como se fosse uma grande engrenagem, né? Onde são vários aspectos que influenciam no desenvolvimento da modalidade. Eu acho que anos atrás, infelizmente, a gente tem que ter tido a obrigatoriedade, impulsionou sim os clubes a se organizarem a isso. E hoje o que eu percebo é que as equipes que de fato entenderam a grandeza do futebol feminino, não só como questão social, mas também como produto, elas já estão se movimentando internamente para que a modalidade ela seja autossuficiente. E aí envolve tudo, envolve a mídia, é muito importante, porque o futebol feminino ele levanta muitas bandeiras também, né? A gente quebra muitos paradigmas dentro da modalidade. Então, você ter a mídia presente, as pessoas conhecerem um pouquinho mais do contexto da modalidade, das atletas, das suas histórias, a torcida poder adquirir produtos especificamente para mulheres, isso é muito importante. Então a gente começa a representar e trazer várias outras situações que eu acho que são um processo natural para o desenvolvimento. Hoje o que eu vejo é que na verdade a gente precisa de um aprimoramento. Eu acho que do ponto que a gente está, ele está muito bom. Só que isso que está muito bom, ele pode ser muito melhor. E aí eu vejo muito a CBF, principalmente, como a principal instituição
para lapidar esse processo que está muito bem encaminhado, para que a gente consiga progredir nessa ascensão do futebol feminino. E aí as coisas vão acontecendo natural. Hoje a gente tem a Globo comprando transmissões na TV aberta, a gente tem a Sport TV transmitindo nos canais pagos, a gente tem marcas, grandes marcas, sendo patrocinadores masters na camisa da equipe de futebol feminino. A gente começa a ver os estádios e os clubes vendendo ingresso e tendo um grande público dentro dos estádios. Então eu acho que é um processo que ele vai se dando meio que natural, mas de fato a gente tem muita coisa a melhorar. E aí eu vejo que a CBF vai ser a grande responsável por essa transformação. Tem que ter o pilar principal, vai passar por eles. E tipo, como eu tô falando bastante, a gente conversou sobre isso, mas é que a gente conversa bastante mesmo. E o futebol tem toda essa questão de logística, de gestão, né? Eu também não acompanhava muito isso, comecei a acompanhar recentemente, mas passa por toda essa estratégia. O clube precisa de dinheiro, o clube precisa de apoio, o clube precisa de várias engrenagens, como você falou, e isso passa por muita coisa. E como que você participou, além do físico, de projetos mais voltados para essa parte da gestão também? Você ficou mais na atuação de... A gente acaba tendo conhecimento nos bastidores do nosso dia a dia, a gente fica muito tempo no clube, a gente conversa muito com todas as pessoas, porque o staff no futebol feminino é um pouco mais reduzido, né? Então, a gente se reúne muito e fala sobre todos os assuntos. A gente acaba aprendendo um pouquinho com cada área. E na área de gestão, a gente tem a Cris Gambaré, do Corinthians, que para mim é o grande nome nesse sentido. E aí na gestão não só financeira, mas gestão de pessoas, de projetos. E realmente, quando você consegue conviver por 2 anos com uma profissional da capacidade que ela tem e dos resultados que ela consegue gerar, eu acho que você começa a entender um pouquinho mais dessa importância de um projeto com planejamento. Outra profissional que para mim vai deixar um dos grandes clubes do Brasil logo entre os melhores é a Kim, que ela é a diretora do Cruzeiro. Então eles vêm com um projeto que tem realmente um delineamento a longo prazo. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acho que para qualquer projeto, na verdade, para qualquer segmento da vida, a questão de você ter um planejamento bem traçado, com objetivos bem claros, e com metas e missões, vamos falar assim, isso com certeza facilita, e hoje o futebol feminino mostra isso. Existem muitos clubes que investem muito, mas que não conseguem ter um resultado que ele equivale a esse investimento, e existem clubes que investem um pouco menos e conseguem chegar a grandes feitos. Eu acho que isso é muito mérito das pessoas que não aparecem tanto, né, que são os gestores. Por curiosidade, você falou daqui do Cruzeiro, ela vem junto com essa ideia do Ronaldo ter comprado, ela vem nessa gestão também ou ela já era anterior a isso? Aqui ela fazia um trabalho, se eu não me engano, antes, auxiliando na gestão de carreira de atletas. E aí ela caiu no futebol feminino através da Tamires, ela tem contatos no futebol excelentes com o Kaká, Ronaldo, mas ela vem muito nessa questão de que ela e o Ronaldo pensam muito parecido o projeto Cruzeiro. Então, de fato, é um clube que vale a pena a gente ficar observando nos próximos anos, que talvez o resultado no campo possa demorar um pouquinho mais para aparecer, mas a construção de reformulação de clube, isso de fato eu aposto grande no Cruzeiro. Que isso é uma coisa também que para mim me chamou bastante atenção nos últimos anos do futebol brasileiro no geral, é essa questão, um clube está se tornando um pouco mais empresa e acho que isso está sendo saudável, né? Está sendo um pouco mais saudável. Importante, eu vejo com bons olhos, eu acho que desde que não se perca a essência do esporte, é super saudável e a princípio daquilo que a gente tem conseguido observar, são processos que inicialmente são dificultosos, exigem muita compreensão por parte da torcida, mas eu acho que a médio e longo prazo a grande maioria dos clubes vai encarar esse tipo de perfil. Não, show. Eu vou começar pelas perguntas um pouco mais polêmicas agora. Não, mais polêmica não, mas ainda nessa pegada do futebol feminino e masculino, é normal a gente ver profissionais masculinos muitas vezes trabalhando no futebol feminino. Normal eu acho que não sei qual que é em números, né? Mas é mais tranquilo você ver. Ou um técnico masculino treinar uma seleção feminina ou um time feminino. Assim como é no vôlei, assim como é em outras modalidades. Mas é um pouco mais raro tu ver mulheres envolvidas no futebol masculino. Tipo, eu não sei uma treinadora de um time masculino. Não conheço. Uma técnica que tenha feito... isso é cultural? Isso é porque existem barreiras a serem quebradas ainda? Isso é porque as mulheres não querem, porque os homens não querem? É questão salarial? Que tem essa... Na verdade, assim, de fato, existe um número maior de homens trabalhando no esporte, independente de gênero feminino ou masculino, né?
É muito mais comum a gente ver a presença do homem em diversos cargos e isso tanto no masculino quanto no feminino. E existem algumas mulheres em algumas funções que já estão, né? Inclusive no Corinthians, a médica do clube é uma mulher. Eu citar também algumas presidentes de clubes, né? No Brasil já está acontecendo. Só que para mim, na verdade, o esporte ele só é um reflexo social. Então, se a gente vê hoje menos mulheres trabalhando em cargos de destaque, de lideranças, dentro de cargos como treinadora, preparadora física, enfim, todas as suas funções, só é um reflexo daquilo que a gente vê nas empresas que trabalham em outros ramos e na TV, nas mídias. E eu acho que a mulher, ela vem buscando esse empoderamento, mas naturalmente o caminho da mulher para chegar lá, ele é um pouco mais difícil. E aí eu posso falar por mim, passei por algumas situações de muita luta mental para me manter resistente diante de algumas imposições que eu acabava sofrendo, mas eu via isso tudo como uma questão de que estou abrindo portas também para as outras, né? Eu acho que cada vez que uma mulher consegue atingir um cargo importante e ela faz muito bem feito e a discussão do gênero para de acontecer, é a discussão da profissional por sua capacidade, eu acho que a gente ganha um espaço importante. E isso é uma coisa que eu sempre defendi muito. Eu acho, pra mim, me brilha os olhos ver mulheres em quaisquer que sejam os cargos, né? Tanto no futebol feminino, quanto no futebol masculino, na política, na presidência, onde for. Mas o que eu sinto é que a gente precisa continuar essa luta. A gente não pode se satisfazer com uma presidente, com uma treinadora, com uma médica, e é uma luta grande. É uma luta... porque a gente vê sucesso, desculpa, acabei de interromper. A gente vê sucesso. A presidente do Flamengo, o que o Flamengo virou, né? Do Palmeiras também, que virou. Do Palmeiras, do Flamengo era antes do agora. Mas, tipo, a gente vê sucesso, né? Por que muitas pessoas parecem que não percebem? E eu defendo muito isso, né? Que eu ia concluir a fala antes, que não importa se você é homem ou mulher. Não importa, eu não defendo que só mulheres trabalhem no futebol feminino, assim como eu não defendo que só homens trabalhem no futebol masculino. Eu acho que tem espaço para todos e a discussão tem que ser em cima da capacidade. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de conseguir pensar só nisso. Acho que a gente acaba, por vezes, cometendo o equívoco de trazer outros aspectos quando a gente vê uma mulher de sucesso encarando grandes cargos. Mulheres que são destaques, elas acabam sendo questionadas muitas vezes não por serem profissionais ali, mas por serem mulheres naquelas posições. Então a gente precisa sim defender que homens estejam no futebol feminino, mas a gente precisa defender que cada vez mais mulheres tenham essas oportunidades por sua capacidade, assim como também no futebol masculino. Ótimo. Juntando agora um pouco tua carreira, tua caminhada e esse assunto que gera esse peso maior, quais desafios psicológicos mesmo, sabe, tu enfrentou na caminhada, assim? Tipo, desde estar longe de família até essas barreiras, esses impedimentos, muitas vezes dentro dos próprios ambientes, assim, como que foi pra ti enfrentar tudo isso? Foi difícil, não foi fácil. Eu acho que tomar a decisão de sair de casa nunca é fácil. Eu acho que todos aqueles que tiveram a oportunidade de sair sabem que isso envolve diversos desafios. Mas eu acho que a fadiga, à medida que eu fui progredindo na minha carreira, eu fui descobrindo coisas não tão boas do mundo mesmo, profissional, e aí traz uma fadiga mental. Ela nos traz algumas reflexões por exemplo, várias vezes me peguei pensando, será que eu preciso passar por isso? Será que eu mereço passar por isso? Será que para chegar onde eu tenho que chegar, eu preciso enfrentar isso? E à medida do tempo, nesses 7 anos de futebol feminino que eu fui passando por esses processos, eu fui vendo a importância de encontrar uma forma onde eu passasse por esses processos sem me perder da minha essência. Então, nem sempre quando eu percebia alguma situação que me incomodava, principalmente por eu ser mulher, eu afrontava aquilo. Eu tentava encontrar um caminho onde eu tentava provocar nas pessoas as reflexões de que tudo bem ela ser mulher e estar aqui com a gente, tudo bem ela ser mulher e ser preparadora física de uma equipe, mas é um desafio que de fato ele traz um aspecto mental muito forte e você tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência e muita perseverança, de que você de alguma forma vai, com toda humildade, conseguir impactar positivamente na transformação de um outro ser humano, sendo quem você é, por quem você é. Então isso realmente é um desafio grande. E pensar sobre isso e sobre essas aprendizagens, eu fico imaginando quantas amizades também, né? Bom, não é à toa que
vira e mexe, tu tá numa live, tu tá em algum lugar conversando, dando entrevista e tal, porque tu acha que tu constrói essas amizades, esses pontos de apoio, né? Pessoas que acabam se tornando importantes. Eu sou uma pessoa de sorte. E de fato, tudo que eu vivi na minha vida, até antes de chegar no esporte, só foi possível porque eu me permiti não ser sozinha. Eu me permiti me aproximar de pessoas que me estenderam as mãos em momentos fáceis, em momentos difíceis, para tudo. E eu valorizo muito as amizades, valorizo muito os laços que eu acabei construindo nesses anos, porque de fato, desde que eu saí de Erechim, eu recomecei a vida do zero várias vezes. E ter voltado agora também é um grande recomeço. Então, ter essas pessoas por perto, manter esses vínculos, é até uma questão de gratidão, né? Eu fico muito feliz mesmo. Nossa, que bom. Eu vou para uma pergunta um pouco mais polêmica agora, que você acho que tu sabe qual que é que a gente comentou, né? A Carla, uma profissional, já trabalhou no esporte feminino e o mês da mulher, né? Inclusive a gente está aproveitando também justamente por isso para ser a Carla uma das primeiras convidadas. E semana passada eu vi um vídeo, né, de atletas americanas, né, questionando muito alguns movimentos sociais americanos, dizendo, cara, vocês levantam uma bandeira, mas tem alguma coisa muito estranha, que é mulheres trans no esporte feminino. E essas mulheres falando, que elas estavam se sentindo prejudicadas em muitos contextos, né? Desde de você compartilhar certos ambientes com a pessoa, desde que eu acho que não é o principal ponto. Eu acho que o principal ponto no esporte é o desempenho, né? Até tem aquele vídeo da atleta americana, né, corredora, mulher trans, que ela foi mais que o dobro, né? Qual que é a tua opinião sobre isso, né? O que você se sente confortável de falar sobre isso? Na verdade, assim, existem dois pontos para mim que são fundamentais sempre quando a gente fala nessas pautas, né? O primeiro é relacionado ao aspecto social, que essas pessoas elas precisam se sentir abraçadas. Então a gente precisa encontrar um caminho onde as pessoas que se assumem trans tenham acesso ao esporte, tenham acesso a espaços que elas se sentem aquilo que elas são, né? Então a gente precisa ter esse respeito, que eu acho muito importante, mas de fato, como fisiologista do exercício e educadora física, eu não posso negar que biologicamente existem alguns aspectos que a gente precisa discutir um pouquinho mais, porque a gente entra em questões de maturação, em questões de desenvolvimento, a gente entra em questões hormonais, que elas realmente se diferem. Então, é uma pauta que a gente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais, mas eu acho que socialmente a gente precisa encontrar um meio onde a briga não se torne uma negativa para que elas não possam praticar a modalidade, mas a gente encontrar um ambiente onde elas possam ser desportistas e possam competir de forma igualitária. Então eu acho que é um assunto que ele merece uma atenção, eu acho que faz parte do nosso processo de desenvolvimento humano, né? É um assunto que é uma pauta que eu acho que a gente demorou a abordar, inclusive, e que bom que cada vez mais mulheres e homens se sentem confortáveis em se assumir, mas a gente precisa de fato encontrar um equilíbrio entre aquilo que de fato é igualitário para todos, né? Então, socialmente, a gente tem que encontrar esse equilíbrio e biologicamente a gente não pode deixar de discutir essas questões que realmente diferem por questões de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento humano. Sim. Uma outra questão que vem junto com essa é quando você está trabalhando, agora não falando mais só sobre futebol, sabe? Pensando num âmbito geral, né? Porque você tem que ter cuidados diferentes com homem e com mulher, né? A biologia é diferente, enfim, no caso geneticamente falando, enfim, assuntos complexos, né? Então acho que é um debate que realmente vai estar por muito tempo ainda aí. E realmente eu acho que isso que você falou que é o principal, as pessoas acharem uma alternativa. E muitas vezes ninguém quer olhar para isso, eles querem olhar para um debate, às vezes é lacração, às vezes as pessoas só querem lacrar em cima de alguma coisa. E não se tem um debate sério, né, sobre essas questões. Mas mudando um pouco de assunto, até porque assuntos polêmicos, né, para começar, não sei se é muito bom, voltando um pouco para a gestão do futebol feminino. Vamos fazer um desafio prático aqui, olhar para o Ipiranga da vida, sabe? O que faltaria ou o que precisa acontecer para a gente ter isso mais perto de nós, mais próximo da nossa realidade aqui da cidade, enfim. Tu diz do futebol feminino? Isso.
Olha, acho que o primeiro é entender o cenário. Eu acho que hoje o futebol feminino ele tem um desenho, né, de progressão que os clubes podem pensar. O primeiro passo é pensar no campeonato regional, então participar do gauchão. O segundo passo é conquistando uma vaga, uma Série A3 através do gauchão, o que fazer. E aí vem o quanto eu quero, o quanto eu estou disposto e posso investir e fazer as contratações, Hoje existem empresas que estão incentivando muito o futebol feminino, existem verbas que vêm através das federações e instituições. Então o primeiro passo é entender aonde eu quero chegar, e aí você sabendo onde quer chegar, você de fato faz traça todo um planejamento que seja coerente com aquilo que o clube pode ofertar às atletas, ao staff, enfim, em relação à estrutura. O que me desagrada muito hoje, de fato, são esses clubes que estão mais pela obrigatoriedade, né? Então a gente vê ali no futebol feminino esse ano no Campeonato Brasileiro Série A1 a equipe do Ceará, que vem lidando com a modalidade de uma forma bem difícil de não criticá-los até com incoerência. Eu acho que eles não entenderam a grandeza da modalidade, então é preciso de fato que o clube que esteja disposto a investir no futebol feminino entenda os valores, eles precisam ser estudados antes e você precisa traçar um objetivo de aonde eu vou querer chegar. A partir desse momento você começa a arrecadar patrocinadores, trazer a torcida para perto, trazer a mulher para o estádio, trazer as famílias para o estádio e a coisa vai acontecendo ao natural. Mas só para não deixar passar, sei que você falou dos assuntos polêmicos, mas acho que isso é muito importante. Sim, Na verdade, eu acho que essas discussões, elas permitem o crescimento, elas fomentam a discussão de outras pessoas que vão acompanhar o programa. Eu acho que isso é um processo importantíssimo para o nosso desenvolvimento social, para que as pessoas, às vezes, comecem a ver essas situações por um outro lado. Hoje, o que me desagrada quando a gente fala dessa questão da mulher trans, enfim, é que as pessoas é tipo sim ou não. Ninguém está pensando no que pode ser feito para que a gente minimize essas situações e consiga encontrar um melhor caminho. E isso é uma coisa que me desagrada muito, porque eu acho que a gente está indo para um lado um pouquinho irracional e pouco racional nesse sentido. A minha opinião as pessoas querem lacrar e não querem dialogar sobre resoluções. Exato. É melhor que eu esteja bem com o grupo que eu faço parte. As pessoas podem discordar. As pessoas não. Eu quero estar bem com o grupo que eu faço parte, então eu vou lacrar em cima do outro grupo. E as coisas não se resolvem. Né? As coisas nem sempre é preto no branco, né? Tem que ter um pouco de cor, de cinza, enfim, para as coisas se encaixarem. Né? Infelizmente a gente hoje vive, felizmente e infelizmente, né? A gente vive essa era digital, que a gente consegue levar bastante reflexões, bastante conteúdo de qualidade, mas também tem as pessoas que estão mais preocupadas em viralizar, preocupadas em falar aquilo que determinado grupo vai abraçar melhor. E aí a gente tem péssimos exemplos no Brasil em relação a isso. Mas eu acho que as discussões elas precisam acontecer. As pessoas precisam aprender a discordar e a refletir um pouquinho mais também sobre as pautas que muitas vezes é difícil para mim opinar, por exemplo, sobre uma mulher trans, porque de fato eu não tenho habilidade de fala. Eu acho que o ideal seria, e confesso que tenho pouco contato com pessoas que vivem, que se aceitaram de uma outra forma, que se veem assim e que são desportistas. Sim. Então, para mim, seria uma baita experiência um dia poder sentar e dialogar com essas pessoas e tentar entender um pouquinho mais do que elas pensam, do que elas sentem e o que elas pensam como uma grande solução, como elas ficariam confortáveis, né? Eu acho que à medida que elas vão ganhando cada vez mais espaço de fala, e nas últimas semanas a gente escutou muitas falando, de fato, você começa a entender um pouquinho mais do que o outro passa, né? Tipo, elas não querem ganhar, vou entrar aqui porque não, elas só querem um lugar para competir, para fazer o que elas amam e muitas vezes não encontram esse espaço. Eu também não tenho problema nem de questões mais científicas para falar sobre isso. A gente muitas vezes divaga, mas eu acho que o que fica de lição nessa parte da nossa conversa é impulsionar esse diálogo. Exato. Eu sempre falei muito na minha caminhada em vários lugares por aí, que para mim empatia não é me colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou no lugar do outro com as minhas características e minhas forças. Empatia real é eu tentar ser o outro, eu entender as dores do outro como se eu tivesse as características do outro. Aí sim é uma empatia mais real, sabe? E faz falta isso. É muito fácil lacrar, é muito fácil falar e faz falta esse diálogo mais franco de abraçar certos posicionamentos que são diferentes muitas vezes dos nossos, mas que a gente pode dialogar e construir um caminho de uma sociedade melhor. Né? Perfeito. E o que você falou, cara? Eu acho que o esporte é a ferramenta para isso. Não sei se vocês conhecem o Ninja, o poderoso Ninja lá do Rio de Janeiro, que fica já deputado.
Ele é jogador de basquete, profissional e tal. Cara, e a campanha dele era esporte, 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 porque é uma ferramenta que reflete a cultura, mas que pode ser usada para mudar a cultura. Transformação, com certeza. E é isso que eu vi na educação física lá em 2011, quando eu decidi fazer vestibular. 2010, quando eu fiz vestibular, em 2011 entrei na faculdade. Era justamente isso, foi perceber em mim o quanto o esporte foi importante em diversos aspectos, e não como atleta, e sim porque o esporte ele ensina muito, né? Ele te proporciona muitas coisas. Então, eu acho que é uma baita ferramenta social que, infelizmente, no nosso país a gente explora muito pouco ainda. Eu acho que a gente está num processo de crescimento de várias vertentes e que a gente siga assim, que a gente possa transformar cada vez mais vidas e que cada vez tenha uma sociedade um pouco mais justa e equiparada, né? Perfeito. Às vezes eu me empolgo e acabo falando mais, né? Em vez de conduzir a conversa, acabo falando mais. Mas, cara, muito obrigado mesmo, sabe? Não sei se você quer deixar mais alguma fala pro pessoal. Então, na verdade, sigam o canal dos guris aqui, aproveitem, acompanhem os episódios, porque de fato foi aquilo que eu te falei, tu traz muitas pautas importantes. O primeiro vídeo teu que eu vi, você trouxe sobre religião e sobre política. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fomentar esses debates, cada vez mais nos permitirmos ouvir um pouquinho mais sobre os outros, e me coloco à disposição, tanto para quem quiser me procurar nas redes sociais, tanto com vocês para estar aqui presente sempre que possível, porque de fato eu acho que talvez uma forma de eu agradecer tudo aquilo que os outros fizeram por mim é me expondo um pouquinho mais e permitindo que outras pessoas também cheguem próximas de mim para que eu tente de alguma forma colaborar um pouquinho. Então, prazerzaço ter tido aqui, foi um bate-papo sensacional e tomara que chegue até muitas pessoas e que as pessoas gostem desse primeiro episódio. Perfeito, cara, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, né, ao Matheus, né, que é o que está atrás das câmeras ali, e a pessoa que vai estar assistindo, ouvindo, compartilhando depois, seja um corte, seja o vídeo inteiro. Fica o nosso abraço e até o próximo episódio.